Melhorou o áudio? Tá no máximo. Então aí, pessoal, a gente vai entender agora o que é capacitores ou capacitância. A gente pode dizer que o capacitor ele possui capacitância. O que é ter capacitância? É ter a habilidade de armazenar energia, ou seja, carga elétrica ou energia potencial. Isso que é a função principal, é a função que o capacitor exerce dentro de um circuito elétrico. E aí a gente tem várias formas que podem ser encontradas dentro desses circuitos. Eu creio que alguns de vocês, não sei se os que estão aqui, mas já tiveram a experiência de ver a... Tá mudo? Não. Pessoal, vocês não estão me ouvindo? Tem que ver se é questão do celular, certo? Porque aqui meu microfone está aberto. Tenta aumentar o celular, tenta ver se é alguma questão do celular, aí, beleza? E veja só, vocês, quem já abriu o rádio, ou já abriu algum material eletroeletrônico, vai ver que lá dentro daquele circuito existem os capacitores. Você já deve ter observado um objetozinho redondozinho que ali, aquele objeto exerce a função de capacitância, de armazenar energia, ok? E eles são constituídos em formatos esféricos, redondos, cilíndricos, né? Planos. Então, ali eles estão servindo dentro daquele circuito como a armadura e servindo para armazenar carga elétrica, certo? Então, aqui são os capacitores. Nessa imagem, vocês observam aí os capacitores comerciais que são colocados até no controle de TV tem um capacitor, porque ele precisa armazenar energia que está sendo distribuída dentro do circuito através da pilha. Então, só que eles vão ser bem pequenininhos, referente ao tamanho do controle. E aí você tem que, dentro da fabricação comercial, essa capacitância aí, ela é dada em voltagem, certo? E o armazenamento dela vai ser em miliforça, ok? Esse microforça, na verdade, que é esse U gregozinho com o F de força. Então, essa é a capacidade que o capacitor possui de armazenar energia, ok? E aí a gente tem outros tipos de capacitores distribuídos comercialmente. Então, o tamanho do capacitor ele vai depender da estrutura em que ele esteja dentro do circuito elétrico. Se eu tenho uma estrutura menor, logicamente que eu preciso de um capacitor razoavelmente menor que sirva dentro da estrutura do circuito para armazenamento daquela energia que está sendo ali produzida, ok? Então, é como se não houvesse, é como se tipo, você tivesse ali uma falta, vamos supor que a pilha parasse de funcionar, mas o capacitor, por armazenar energia, ele desse ainda uma força a mais para o capacitor, para o controle, né? Manter-se ligado. Ela está com e-mail institucional. Deixa eu ver aqui. Veja só. E aí vem a questão do estudo da parte geométrica que envolve o capacitor, certo? O capacitor cilindro aí, longo, certo? Ele tem uma densidade linear que envolve o seu comprimento, considerado positivo na figura, certo? Aí você tem a parte positiva e a parte negativa, referente ao capacitor aí. E tem o RA e RB, que se refere ao raio do, da circunferência externa e da circunferência interna, ok? E aí eu tenho que o módulo da carga,
em um dado comprimento L vai ser igual ao produto da sua carga linear, ou seja, seu lambda, vezes o comprimento que ela possui. Eu vou saber quanto de carga ou quanto de armazenamento esse capacitor vai poder armazenar. E aí, dentro desse capacitor, existe a seguinte informação. Ele tem duas placas, certo? Placas, na verdade, metálicas, que é onde vai haver a condução de energia, e entre uma placa e outra, existe aqui o dielétrico. O que é o dielétrico, certo? O dielétrico é a mesma coisa que eu falar para vocês que um isolante. Ou seja, ele serve para isolar a carga que está sendo conduzida de uma folha para outra, certo? Então, toda vez que vocês virem ou que vocês se deparem com essa palavra dielétrico, é a mesma coisa que eu falar para vocês isolante, isolante elétrico, ok? Então, tenham esse pensamento, porque algumas vezes existem palavras técnicas físicas que são sinônimas uma da outra. Ou seja, possuem a mesma função, mas a forma de falar é diferente. Tranquilo até aí, pessoal? Quem está entrando sem ser com e-mail institucional, realmente vai entrar, eu vou permitir, mas ele vai derrubar. Infelizmente, ele derruba, porque ele vai ler como se não fosse da instituição, certo? É o que acontece quando você realiza lá o questionário. No questionário, não, porque o questionário ele permite qualquer e-mail que você coloque. Mas se você colocar aqui na sala de aula um e-mail fora do e-mail institucional, você vai entrar, porque eu vou permitir, mas conforme o tempo passa, ele vai lhe retirar da sala. Por isso que tem algumas pessoas que estão entrando e saindo, mas é porque o e-mail está derrubando vocês, infelizmente. E aí o capacitor plano vai ter a seguinte forma. Você tem a estrutura do capacitor, certo? Ele vai ter aí a pilha, como eu falei para vocês o exemplo da pilha, você tem aí uma diferença de potencial, que é a energia corrente elétrica percorrendo o circuito, e quando ele chega no capacitor, ele vai armazenar dentro dessas duas placas. Ou seja, nas placas que possui, você tem um lado positivo de armazenamento e um lado negativo. Até porque você também tem dentro do circuito elétrico, a parte positiva, que são os prótons, certo? E a parte negativa, que são os elétrons. E observe que esse espaço vazio, aí é o que a gente coloca como o dielétrico, o meu isolante, que vai isolar essas cargas aí para que elas não se aproximem, porque vocês sabem que cargas de sinais diferentes se atraem e cargas de sinais iguais se afastam. Tem o efeito de repulsão. Está passando um avião aqui nesse momento da aula, né? A aula é assim, né? A aula ao vivo de tudo. Tranquilo até aí, pessoal. Dúvidas? Deixa eu só ver aqui o chat. Então, veja se ela está com e-mail institucional, porque se não tiver com e-mail institucional, não vai entrar, não. Tem que estar com e-mail institucional, certo? Então, algum problema. Mas não é para acontecer essa falha. Quando ela sair, entrar novamente. Então, acho que é questão do Google mesmo. Porque não era para acontecer isso. Mas aqui a Crislane entrou, sem o e-mail institucional. Tem que ver se ela entra com outro e-mail, Laís. Eu não entendo mais nada, até porque também esse Meet, ele mudou, né? Agora tem outra configuração. É a tela, né? A gente agora está diferente o modo de visualizar a tela inicial, que eu particularmente não gostei, mas vou abrir reclamação.
Certo, a parte anterior que eu estava falando era o seguinte, aqui, você tem um circuito onde essas duas placas se referem à parte do capacitor. Essa representação aí, entre A e B, placa A e placa B, são os capacitores, ok? Quando você tem uma diferença de potencial que é dada através dessa pilha, vai haver, de um lado, o armazenamento positivo de uma placa e do outro o armazenamento negativo. Porém, para que não haja atração entre essas duas cargas, porque são cargas de sinais diferentes, existe no espaço aí que separa essas duas placas o dielétrico, que é o meu isolante. Ele vai isolar para que não haja passagem de uma carga para o outro lado, ou nem do positivo para o negativo, nem do negativo para o positivo. E essa interferência, essa separação, é dado por um material isolante, chamado também de dielétrico. Ok? Ficou claro, Osana? E aí a gente tem a seguinte representação. O símbolo, por nada, o símbolo do capacitor, dentro do circuito elétrico, quando vocês se depararem lá com circuitos elétricos, né, a formação em série ou em paralelo, essa representação aí, esse símbolo que é dado dentro desse retângulozinho amarelo, é o de capacitor. Então, toda vez que vocês se depararem com esse símbolo, ele está lhe dizendo que dentro do circuito existe um capacitor, certo? Que sua função primordial é armazenar energia, certo? Corrente elétrica ou diferença de potencial, ok? Que é a corrente que é gerada por uma tensão elétrica. E aí, qualquer que seja o tipo de capacitor, sua representação será a mesma do capacitor plano, ok? Ou seja, não existe diferença de representação simbólica. Sempre vai ser esse símbolo utilizado, certo? E aí, quando você tem duas placas, ou seja, as placas que vão armazenar energia neutra, você tem que o capacitor estar descarregando. Ou seja, quando elas vão perdendo energia, certo, dentro do circuito, elas vão ficando neutras, ou seja, vão possuindo a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, ok? E aí a gente tem essa representação de neutralidade dentro da figura anterior. Ou seja, dentro dessa figura aqui, a gente pode dizer que esse capacitor ele está neutro, porque ele possui a mesma quantidade de prótons, ou seja, do sinal de mais, né, que representa os prótons, e a mesma quantidade de elétrons. Então, a gente pode dizer aí que o potencial elétrico é nulo, ou seja, a gente não tem diferença de potencial, porque nos terminais positivos da pilha, logo os elétrons migram da armadura para a pilha, ou seja, eles estão saindo do capacitor e indo para a pilha, e aí nessa quantidade de igualdade, tanto da parte positiva como negativa, a gente tem um potencial elétrico nulo, ou seja, não está tendo aí variação de carga, ok? E dentro do circuito elétrico, o ramo que contém o capacitor enquanto este estiver carregado ou em descarga. Então, dentro do circuito elétrico, a gente pode ter um capacitor armazenando energia, como também descarregando energia. Essa é a função e essa é a visão que vocês devem ter em relação a um capacitor, ok? Dúvidas? Pessoal que está saindo, está me ouvindo? Que tem algumas pessoas saindo. Dá para ver aqui quem está saindo. Veja só, como é que eu calculo a capacitância? A quantidade que um capacitor possui de armazenar carga, certo?
Eu vou fazer a seguinte relação. Vai existir a seguinte relação que envolve o cálculo da capacitância de um capacitor. Então, aí eu tenho que, para calcular essa capacitância, eu vou ter que vai ser igual à quantidade de carga que esse circuito possui, certo? Dividido pela tensão que é gerada, ou seja, por U ou V. Outra coisa importante a ser falado para vocês é o seguinte, pessoal. O símbolo V e o símbolo U maiúsculo, todos dois significam que eu estou me referindo à tensão elétrica, certo? Então, se você vem numa questão um V maiúsculo e em outra um U, eles estão falando da mesma coisa, que é tensão elétrica. Então, aí eu vou calcular essa capacitância tendo a razão entre a carga, a quantidade de carga que vai estar ali envolvida, dividido pela tensão gerada, ok? E se eu quiser calcular a quantidade de carga que vai ter dentro desse circuito, eu vou pegar a capacitância dele e multiplicar por sua tensão, ok? E aí a unidade de medida no sistema internacional para essa capacitância a gente chama 1 farad para a capacitância. 1 farad, ou seja, é a mesma coisa que eu dizer que tem 1 coulomb por volt, ok? Coulomb que envolve a questão da quantidade de carga, que uma carga é igual a 1 coulomb, e voltagem que é igual a 1 volt. Eu posso chamar 1 farad ou 1 coulomb por volt. Ok? Então, essa é a minha unidade no sistema internacional para medida de capacitância. Certo? Alguma dúvida até aí?